Muito bem, hoje nós estaremos falando sobre a importância do jejum, sobre o jejum espiritual. Apesar de diversos estudos científicos já terem comprovado os benefícios fisiológicos e físicos que traz o jejum, tanto que os profissionais de saúde eles recomendam, né, tipos de jejum para as pessoas reconfigurarem todas as suas questões orgânicas e fisiológicas. Tem um dos jejuns mais recomendado pelos profissionais de saúde, que é o jejum intermitente, por exemplo. Mas o jejum espiritual, que é o que nós, cristãos, fazemos, que é o mais comum, que o jejum é a abstenção ou abstinência total ou parcial de alimento, né? Mas como jejuar? E as questões de jejum muita, são várias, né? Existem até tabus e mitos a respeito do jejum. Pois é, mas como a Bíblia nos ensina a jejuar, como Jesus ele deixou essa referência, essa observação, lembrando que jejum não é um mandamento, jejum não é uma regra de fé, não é um princípio, nem uma doutrina, e sim uma observação deixada por Jesus em Mateus 6. Né? Quando jejuardes, jejueis assim, não como os hipócritas, que se mostram entristecidos para verem pelas pessoas que estão jejuando. Jesus estava não dando uma ordem, não é um princípio, mas uma observação. Jesus, ele, apesar de não ter deixado como um mandamento, mas ele espera que nós jejuemos para que nós tenhamos aí uma experiência diferente com Deus. Existem vários tipos de jejum e eu estarei falando aqui durante esses vídeos que nós vamos estar colocando aí sobre o jejum, mas é muito importante o jejum. O jejum é obrigatório? O jejum é necessário? Bom, existem fases, existem circunstâncias, existem ocasiões da nossa vida que é necessário, de extrema necessidade, de fato, jejuar, principalmente em situações difíceis, né? À luz da Bíblia, vários personagens bíblicos jejuaram por vários propósitos, por vários motivos. Jejuaram por proteção, jejuaram por libertação, jejuaram diante de grandes situações, de decisões, antes de iniciar o seu ministério, ou seu chamado com Deus. O próprio Jesus jejuou 40 dias e 40 noites antes de iniciar o seu trabalho aqui na Terra. E a gente vê essa emblemática, essa categórica passagem em Mateus 4, que fala sobre a tentação de Jesus. Então, é necessário, de fato, nós jejuarmos. Principalmente as pessoas que estão em processo de libertação, né, meus amados? Em processo de libertação, é necessário jejuar. Obviamente que não existe, à luz da Bíblia, uma regra de quanto tempo ou como se deva jejuar, que tipos de alimento. A palavra de Deus, a gente fazendo esse estudo a respeito do jejum, a gente não vai encontrar uma regra. Quanto tempo eu devo jejuar? É óbvio e é evidente que a gente tem uma orientação que nós devemos jejuar de acordo com a condição de cada um. À luz da Bíblia, nós vamos entender que o que vale para Deus é a disposição de boa fé e a intenção da nossa consciência em relação a fazer um sacrifício para Deus. E não algo que seja um rito determinante, estritamente ali, digamos assim, que nós temos que ter aquela disciplina de fazer o jejum à risca, de tantas horas. Não, é de acordo com a condição e a necessidade de cada um. Uns têm condições, de fato, de jejuarem, fazerem jejum prolongados, né? Mas o que é o jejum? Esse vídeo aqui talvez seja aí para as pessoas
que ainda não tem uma noção ou um entendimento de fato que é o jejum. Sei que tem muita gente aí que tem conhecimento, que tem entendimento do que é o jejum de forma aí categórica e maravilhosamente, para que se tenha os resultados. Mas esse vídeo aqui é para as pessoas que talvez aí não saiba como jejuar, ok? O que é o jejum? O jejum é abstinência total, como eu já falei, ou parcial de alimento. Algumas pessoas preferem fazer o jejum com abstinência total de alimento e alguns até de água, lembrando que água não é alimento. Então, existem jejuns, sim, só com águas, com abstenção de alimentos e sem água, ok? Lembrando aí que o tempo vai da condição de cada um. Mas uma observação científica que é importante entender, que na medida em que o nosso corpo ele se submete a uma condição, ele vai se adaptando, tá? Você começa a fazer o jejum a primeira vez, o seu corpo não está acostumado com esse tipo de situação física e é óbvio, é evidente que ele vai reclamar. Vai dar dor de cabeça, vai dar algumas tonturas, desconforto, né, físico e fisiológico, você vai sentir. É óbvio que seu corpo ali, ele está passando agora uma transformação, uma mudança de comportamento fisiológico seu. Vai ficar sem se alimentar por algumas horas e às vezes até por um período bem prolongado. De início, é aconselhável que as pessoas procurem primeiro orientação médica, certo? Mas lembrando que o jejum, ele traz muito, salvo em exceção a respeito de pessoas que não podem ficar sem se alimentar, como lactante, como mulher gestante e outras pessoas em situações especiais de saúde. Né? Eu ouvi uma frase categórica por esses dias pesquisando sobre o jejum, que morrem mais gente no mundo por excesso de comida do que por ausência dela. Então, assim, jamais Jesus, Deus, na sua palavra, iria deixar uma referência para jejuar, né, uma observação para que seus servos jejuassem, se o jejum fosse trazer algum tipo de dano ao nosso corpo. E cientificamente isso já foi comprovado que não traz danos, muito pelo contrário, traz benefícios físicos e no nosso caso, que é o jejum espiritual, traz benefícios espirituais. O jejum é um sacrifício que faz com que nós venhamos mortificar a nossa carne e é neste momento em que nós temos que fazer o jejum espiritual acompanhado de ações de graça, orações, súplica e leitura da palavra ou meditação na palavra de Deus. As pessoas que são mais acostumadas, deixa eu ajeitar aqui porque foi descendo aqui o tripé. Gente, foi descendo aqui o tripé. Algumas pessoas que são mais acostumadas com o jejum, elas costumam fazer em qualquer ambiente, independentemente de ambiente. Né? A princípio, algumas pessoas têm dificuldade de jejuar porque muitos de nós pensamos que nós não podemos ser atrapalhados ou ter a nossa mente distraída com outras coisas. Tem pessoas até que dizem assim, não dá para jejuar trabalhando. Ora, por que não dá para jejuar no trabalho? A maioria das pessoas respondem porque são atrapalhadas, porque talvez elas pequem. Ora, mas no dia que você não jejuma, por acaso, você dá ocasião ao erro, ao pecado? Não, então não faz sentido. A verdade é porque você não tem talvez aí uma disciplina, né, a respeito, a disciplina mental. É óbvio, é evidente, quando você se retira um tempo para orar e jejuar, se dedicar à oração, é bem melhor, é óbvio, é evidente, porque você vai voltar para a sua labuta, para a sua vida secular, bem mais fortalecido, porque esse é o propósito do jejum espiritual, nos fortalecer, e a pessoa, quando está em jejum, por isso que é imprescindível e necessário que as pessoas que estejam jejuando lembrem-se disso, principalmente os iniciantes, né, os novos convertidos, pessoas que estão aí procurando se desenvolver diante de Deus, se aproximar de Deus. O jejum, ele deve ser acompanhado com uma consciência espiritual, né, com um tempo devocional, orando,
prestando ações de graças para Deus. É importante ligar o jejum a essa consciência espiritual para que ele tenha validade espiritual, para que nós, de fato, entremos nessa atmosfera espiritual. Correto? Então, é óbvio e evidente que quando a gente separa um tempo, separa um dia para se consagrar, para orar a Deus, é óbvio que é bem melhor. Mas se não há essa possibilidade, tem muita gente que não tem essa possibilidade. Às vezes eu, por exemplo, estou na correria do dia a dia. Eu tenho atividade na igreja, eu tenho compromissos seculares com a família, tenho um compromisso trabalhista. Então, o que acontece aí? Acontece que pela graça de Deus, eu consigo sim sair de casa, apresentar-me a Deus e sair em jejum e manter uma boa consciência. Lembrando que um dos resultados do jejum é te manter em graça, em paz. Você fica em jejum, quando você está em jejum, você fica de uma forma blindada, né? Se de fato você tiver essa consciência espiritual do jejum, esquecer a fome, né? Porque talvez no início você tenha essa dificuldade de estar lembrando a fome, certo? Então, eu tento manter essa consciência espiritual, e aí você fica sensível à voz de Deus, você fica sensível às coisas espirituais e, pasmem, você fica totalmente alheios aos estímulos externos de estresse, né, das demandas da cobrança do dia a dia, até no trânsito. Você vai ter uma consciência de que está em jejum ali e note que os seus comportamentos, e você vai ser bem menos reativo às ações externas, que outrora causavam estresse ou algum tipo de estímulo que vinha a te fazer aí reagir ou se comportar de uma forma diferente. Esse é o efeito do jejum, certo? Então, o jejum, ele deve ser acompanhado de um propósito, né, gente? O jejum, ele deve ser acompanhado de um propósito. Quando devo jejuar, né? Nós devemos jejuar principalmente para a libertação, por exemplo. O Senhor Jesus, numa certa feita, eu acredito que isso está em Mateus, capítulo 17, do 14 ao 21, né? Fala sobre um jovem que foi trazido pela sua mãe e a sua mãe questionou Jesus, que tinha levado aos discípulos, e os discípulos não conseguiram curar aquele jovem que estava endemoniado. O Senhor Jesus curou aquele jovem, repreendeu aquele mal que estava nele ali, e logo em seguida, antes disso, o Senhor Jesus ele fica indignado com a falta de fé do povo, né, e manda trazer o garoto. E Jesus disse que em seguida que existem castas e demônios que só saem com jejum e oração. Ou seja, você deve jejuar por libertação pessoal e libertação familiar, principalmente. Existem situações na sua vida, existem situações e tempos na nossa vida de batalha que só com jejum e oração. Por isso a importância de jejuar, para que você se aproxime de Deus, né, e comece a desenvolver um relacionamento com Ele e, consequentemente, você vai conseguir ter mais força, né, e graça para se libertar. Qual outro propósito de jejum? Quando eu devo jejuar? Né? Antes de resolver grandes problemas ou tomar grandes decisões na sua vida. Você deve jejuar, sim, antes de resolver grandes problemas. Em Esther capítulo 4, a partir do versículo 16, a palavra de Deus vai nos dizer que a rainha Esther, quando foi comunicada pelo seu tio, seu pai adotivo, o Mardoqueu, a respeito do edito que já estava determinado sobre o povo judeu ser exterminado, e que ela tinha que interceder junto ao rei em relação a essa situação extrema, a rainha Esther, ali movida pelo Espírito Santo, teve
a compreensão da necessidade de orar, porque ela sabia que não poderia se apresentar diante do rei naquele momento crítico, porque ela sabia da lei, que ninguém poderia se apresentar perante o rei Xerxes sem ser chamado, porque seria morto se o rei não levantasse o cetro ali. Diante de tamanho desafio e diante de tamanha necessidade, ela tinha que fazer alguma coisa. E antes disso, ela teve a ideia de jejuar. Para quê? Para se aproximar de Deus, para ter coragem e direcionamento para falar com o rei. Então, nós devemos jejuar em momentos de grandes necessidades, em momentos de grandes decisões na nossa vida. Mas aqui eu também abro um parênteses em observação. Mas não espere, a palavra de Deus não nos orienta a jejuar só de fato quando nós tivermos necessidades. Não. O jejum, ele deve ser integrado à nossa vida espiritual como parte da nossa comunhão, como parte de elementos de natureza bíblica que nos ajudam a se desenvolver. Então não adianta você só jejuar quando você tiver necessidade de jejuar. Isso deve fazer parte da sua vida como cristão, né? Antes de iniciar qualquer trabalho no reino, você deve jejuar. Estou falando aqui sobre os propósitos do jejum. O jejum, ele tem que ter um propósito: libertação pessoal, libertação da sua família, né? Antes de resolver problemas, ou antes de tomar grandes decisões, ou antes de você iniciar um projeto, iniciar principalmente qualquer tipo de trabalho no reino. E foi isso que o Senhor Jesus fez, né? O Senhor Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Né? Existem vários mitos sobre jejum, vários tabus sobre jejum. Eu devo falar que estou jejuando? Não devo falar que estou jejuando? Tem muita gente que acha que se ele contar que está jejuando, o jejum não vai valer, porque Jesus, em Mateus capítulo 6, 18, falou que nós temos que jejuar em secreto, não para que as pessoas vejam que nós estejamos jejuando, porque se as pessoas verem que nós estamos jejuando, nós já recebemos o nosso galardão. Mas Jesus faz essa observação para aqueles fariseus que estavam usando de hipocrisia, usando o jejum realmente com essa finalidade, para aparentar para as pessoas que estavam se flagelando, que estavam jejuando ali, para que as pessoas de fato observassem aquela pessoa e vissem eles como homens consagrados e dignos de fato de serem reverenciados. Então, nessa situação sim, mas se for o jejum para incentivar outros irmãos, por exemplo, sim, se pode falar: olha, irmão, estou jejuando, Deus me deu vitória nisso aqui. Por que todos nós vamos jejuar? Porque você não apregou aí, você não decreta na sua família, por exemplo, não decreta no grupo dos irmãos aí um jejum coletivo. Olha, irmão, estou jejuando e deu certo. Certo? Jejuei o dia inteiro e Deus me deu vitória sobre essa área da minha vida. Olha, irmão, jejuei 24 horas. E a experiência foi extraordinária. Sim, nesse sentido, você deve sim comunicar. Você deve falar sim, mesmo porque para incentivar os demais e inspirar. É óbvio que você tem que ter o resultado espiritual disso. As pessoas têm que ver o resultado, porque elas são movidas, as pessoas são movidas pelos resultados espirituais de Deus na sua vida. Não adianta nada você falar que fez jejum, que jejuou, que consagrou. Inclusive eu quero falar sobre a diferença de consagração e jejum. Ok? Então não adianta nada se as pessoas não vão ver as evidências espirituais na sua vida. Quando as pessoas começarem a ver as evidências espirituais na sua vida, elas vão procurar querer, ou ficar até curiosas em saber por que você está tão emblemático, né, dessa forma, por que você está tão diferente, cheio da graça, porque esse é o resultado do jejum, quando ele é feito com um propósito sincero, com devoção, com alegria, né, e aí você, é óbvio, evidente que essa graça, ela transparece, essa graça, ela influencia verdadeiramente. Então o jejum, ele deve ser feito com humildade, com ações de graça, com devoção genuína. Essa é a natureza do jejum.
o jejum espiritual, a natureza é essa. Ah, irmão, mas eu trabalho. Sim, você pode fazer, sim, você consegue, sim. Como que você passa o dia trabalhando, sendo cristão, não é? Mesmo sem jejuar? Ah, mas aí é diferente, porque eu me aborreço e quero... Ah, então você está fora. Mesmo sem jejuar, você já está fora. Né? E Jesus fez uma observação muito interessante, a palavra de Deus tem uma observação muito interessante sobre o jejum. É melhor obedecer do que sacrificar, porque também não adianta nada você jejuar, né? Você passa 1, 2 dias jejuando, uma semana jejuando, digamos assim, até meio-dia, todos os dias você faz até meio-dia, né? Mas ao final desse jejum, passa-se um tempo, aí você começa a ter alguns tipos de comportamento que são incoerentes com os princípios bíblicos. Aí você não fez nada, você botou tudo para trás lá, tudo a perder o que você fez. A grande verdade é essa. Por isso que o jejum ele deve ser parte de todos os elementos espirituais bíblicos que tem que fazer parte da nossa vida espiritual. Não só um rito religioso ou de tempos em tempo em que eu preciso, que eu estou com a necessidade, que eu estou com um grande problema. Não, é óbvio e é evidente que se você está numa condição espiritual duvidosa, que você sente que está enfraquecendo, você deve jejuar, né? E com urgência, para que você se recupere. É óbvio e evidente, e o jejum ajuda nisso aí, né? Na libertação pessoal, que na minha opinião é o principal propósito, a libertação espiritual, porque é o primeiro trabalho que Deus começa a fazer em nós, é nos libertar, libertar na mente, libertar de comportamento vicioso, né? Existem vários outros tipos de jejum, entre aspas, né? Porque essa palavra jejum, ela se tornou natural para se aplicar a qualquer outro tipo de coisa. Tem gente assim, eu posso fazer jejum de telas, por exemplo. Isso aí não é jejum, isso aí é abstenção. É a abstinência de tela, você deixa de usar tela por um tempo, mas as pessoas usam o termo jejum como um adjetivo para se referir à ausência ou abstinência de um tipo de comportamento ou de hábito que ele tem. Isso serve, isso ajuda, isso é parte do complemento, porque quando nós estamos jejuando, é óbvio e evidente, nós também temos que observar a abstenção de várias outras coisas. Por exemplo, como que você vai jejuar e ao mesmo tempo você quer assistir uma série do Netflix? Não pode. Você está dedicando aquele tempo lá para a oração. Então você tem que ter abstinência de entretenimento, né? Então assim, é questão de noção. Como que você está separando um tempo para jejuar, mas você de vez em quando está lá conferindo o WhatsApp, está conferindo redes sociais? Não é assim, gente. É aquele tempo de consagração, de jejum separado para Deus. Então as demais coisas, os demais elementos não se chama jejum. Isso é abstinência de coisas ou de serviços ou de comportamentos que você tinha necessidade de fazer, e aí complementa com o jejum, que é a abstinência total ou parcial de alimento. Tudo isso complementa o jejum ou o período de dedicação ali em sacrifício a Deus. Jejum é sacrifício. E o que é sacrifício? Sacrifício é algo que vai te custar alguma coisa, né? Vai te custar o prazer, vai te custar aquilo que de outrora te proporcionaria, né, algum prazer. Mas isso também não quer dizer que você vai jejuar para que Deus ele faça algo por você. Não é assim que funciona, não é uma troca. Ok? Não é uma troca. Você faz isso por devoção, você faz isso porque você ama a Deus, você faz isso porque você tem prazer em conhecer a Deus, em sentir a sua presença, porque você quer ser liberto, você está orando pela sua família. É nesse sentido espiritual, não é uma troca. Você tem que entender isso. Deus não quer os nossos sacrifícios. Ele até repreendeu o povo por estar fazendo o jejum, o sacrifício, que culturalmente os judeus faziam, o povo de Deus fazia antigamente, justamente por isso. As pessoas estavam fazendo o jejum com um propósito errado. E Deus disse, olha, não me agrado desse tipo de jejum. Isso está lá em Isaías 58. Né? Deus ali ele repreende o povo por terem uma ideia errada sobre o jejum. Aí Deus vai lá e corrige essa atitude equivocada do povo. Seria este o jejum que eu queria? Eu prefiro que vocês ajudem o pobre, reparta teu pão com o necessitado. E Deus ali começou a corrigir a ideia errada que o povo tinha a respeito do jejum. Tem muita gente, por exemplo, que tem
que tem uma ideia, por exemplo, irmão, e se eu quebrar o jejum? Mas, gente, quebrar como assim? Ah, de repente eu esqueço e provo uma coisa, uma comida. Olha, primeiro que se você esqueceu, você já está fora, você esqueceu que está jejuando, você já saiu do propósito faz tempo, porque como uma pessoa inicia um propósito de jejum, né? Quando você se inicia um propósito de jejum, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar na presença de Deus e se apresentar e manter a consciência viva nesse propósito até o fim. Né? Mas digamos assim que você tem a necessidade, a irmã está cozinhando, está fazendo o almoço, e tem gente que acredita nisso que eu vou acabar de falar aqui. Ela está cozinhando o almoço e precisa provar o tempero da panela lá, né? Porque, óbvio, ela não pode parar as suas atividades, né, ali, porque ela tem família, ela tem filhos, ela tem que cuidar de filhos, e ela não pode parar tudo naquele momento, digamos assim, para se dedicar ao jejum. Então ela precisa provar a panela. O que acontece? Ela vai lá e prova. Quebrou o jejum? Não quebrou o jejum. Aí eu tomei um pouco d'água, quebrei o jejum? Não quebrou o jejum, gente. Olha, Deus não é burocrático. Já começa-se por aí. Primeiro que o jejum já não é uma obrigação, é apenas uma observação deixada por Cristo. Mas se é uma observação e nós amamos a Deus, se nós amamos a Cristo, é óbvio e evidente que Ele espera que nós jejuemos para que a gente tenha essa experiência mais de perto com Deus. Mas não quebra o jejum. Por que eu te digo isso? O que vale para Deus é a predisposição da boa consciência em fazer. Não é simplesmente porque você provou ali, você tomou um café, por exemplo, estava se sentindo já meio tonto, sem energia ou sem disposição, vou tomar um gole de café aqui, um gole de chá, para me despertar, para me continuar minhas atividades. Quebrou o jejum? Quebrou não, porque está dentro de uma necessidade, está dentro de uma condição física sua, que você precisava de energia ali para continuar suas tarefas diárias. E o que Deus observa? A circunstância sua, a sua necessidade. Agora, se você separou um tempo, né, você avisou para seus familiares, já planejou, olha, tal dia eu vou jejuar, e faz o propósito que eu vou jejuar com abstinência de alimento. Aí, de repente, do nada, você vê uma comida cheirando ali na mesa, ai, me deu vontade de comer. Gente, mas eu vou provar. Jesus, me perdoe, mas eu vou provar. Pum, vai lá e prova. Isso aí é um erro premeditado e equivocado. Aí você está tentando o próprio Deus, fazendo com que Deus venha compreender uma situação que você já tinha determinado. Nessa situação, talvez eu entenda que Deus não vai levar muito em consideração que esse jejum seu aí está sendo genuíno, não. Então é dentro de uma circunstância de necessidade. Você tem necessidade ali, de eu vou tomar água. Né? Inclusive, acredita-se muitos historiadores que o jejum de Jesus Cristo não foi com ausência de água, mas sim só de alimento, que ele teve fome e não sede. Ok, gente? Então, o jejum, ele tem várias abordagens sobre isso. Inclusive, eu quero indicar para vocês aqui, né, um podcast do pastor Luciano Subirá, seu filho, homem de Deus. Para mim, é uma das pessoas, um servo de Deus, que mais abrange esse assunto sobre jejum, né? Para mim eu não vou dizer que é especialista, porque ninguém é especialista, mas é um dos homens que mais tem entendimento a respeito do estudo sobre o jejum. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para que você veja esse vídeo. Mas o jejum, ele é importante. Eu não estou falando aqui nem dos benefícios fisiológicos e físicos, estou falando dos espirituais, o retorno espiritual que você vai ter do jejum. Então o jejum, ele é importante de fato para a nossa vida. Primeiro, jejum é sacrifício. Jejum você tem que fazer com devoção, com ações de graça, né? Lendo a palavra, orando. Pode ser separando um tempo, um local, livre das distrações ou não, ou trabalhando mesmo. Só que você tem que estar preparado, porque serão ali muitas distrações e muitos embates. Mas mesmo assim, é possível sim. É possível jejuar, sim. Depois, quebra o jejum, se eu provar alguma coisa por necessidade? Não, gente, não quebra o jejum. Não quebra o jejum. Depois, o jejum, ele deve ser acompanhado de um propósito.
você tem que ter um propósito para jejuar, por libertação pessoal, né? Por libertação da família, pela família, antes de resolver grandes problemas, tomar grandes decisões na vida, antes de enfrentar grandes batalhas, como muitos personagens e muito povo de Deus, em várias ocasiões da Bíblia, jejuaram, né? O jejum coletivo, a gente vai falar disso num próximo vídeo, ok? Deus abençoe e até o próximo vídeo sobre a importância do jejum.